E está começando mais um episódio do podcast Funocast. Nesse episódio, vamos explorar como enfrentar e superar as adversidades da vida, transformando sentimentos e emoções em verdadeiras armas de progresso. Prepare-se para uma jornada de autodescoberta e crescimento. A resiliência não é apenas um conceito, é uma prática que demanda tempo, energia e um profundo aprimoramento mental e físico. Vamos desvendar como essas experiências nos moldam e nos preparam para desafios futuros. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso podcast e compartilhar com seus amigos que precisam de uma dose extra de coragem e inspiração. Estou aqui com a minha esposa, Aline Funo. Oi, pessoal! E temos o prazer de receber Andréa Monteiro, formada em psicologia, pós-graduada em MBA de gestão de políticas públicas e trabalho com a família, pós em neurociência forense, que vai compartilhar alguns insights únicos sobre como cultivar a resiliência em nossas vidas diárias. Seja muito bem-vinda, Andréa. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, para mim é um prazer, estar aqui com vocês pela primeira vez, né? Nós ensaiamos algumas vezes para estarmos aqui, mas hoje o Senhor preparou e eu creio que vai ser um momento abençoado, né? De conhecimento, tirar algumas dúvidas e de crescimento acima de tudo. E o que a gente pode fazer para ser resiliente, né? Aprender a ser resiliente. Agendas estavam difíceis de bater. Então é isso mesmo. Vamos iniciar com um termo que seria o termo próprio resiliência. Então, o que seria ser uma pessoa resiliente? O que é resiliência? Pode dar uma abertura sobre isso? Sim. Então, antes de nós começarmos, o podcast, eu estava falando com os dois aqui que eu vivo a resiliência na prática. Sendo paciente oncológica, eu trato de câncer, sou paciente oncológica há 7 anos, então eu aprendi a viver o termo resiliência na prática, Então, esse termo resiliência, ele é original da física, um termo da física. Aí a psicologia e algumas ciências humanas, eles se apropriaram desse termo. É um termo que, quando nós colocamos ele em prática, nós aprendemos a viver, a nos entendermos, e superarmos as nossas adversidades, as dificuldades que sobrevêm sobre todos nós. Então, esse termo, ele foi incorporado à psicologia a partir da física. E genericamente falando, bem genérico, o termo é bem profundo, se nós pesquisarmos, é a capacidade que alguns materiais têm de retornarem à sua forma original, após eles serem submetidos a pressões, altas temperaturas, temperaturas baixas. E esses materiais, mesmo pressionados de todas as maneiras possíveis, eles conseguem retornar à sua forma original. Então, a resiliência é isso. Você pode ser pressionado na sua vida de todos os lados, através dos problemas, sejam eles físicos, na saúde, problemas familiares, conjugais, enfim, todos os problemas que nós temos na nossa vida que nos sobrevêm sem nós mesmos pedirmos. Eles nos sobrevêm. Então, essa resiliência é a capacidade que eu tenho de enfrentar esses problemas e fazer com que eles não afetem a minha vida e me paralisem. Então, eu posso, sim, sofrer essas pressões, mas eu conseguir, depois de um tempo, porque não é uma mágica, é um processo, Não existe mágica na nossa vida, É verdade. A ilusão é só aí na televisão, Então, de nós conseguirmos, depois de passado um tempo, você vai lá, você se recupera e você retorna novamente à sua vida, dentro da normalidade, sem sofrer danos profundos que vão te prejudicar a tal ponto de você não conseguir se levantar mais. Então, ser resiliente é isso. É você sofrer os impactos da vida e você se levantar novamente e aprender com aquilo tudo que você passou. Então, basicamente, seria essa capacidade de você crescer, se adaptar e seria algo mais positivamente, que você vai viver ali na prática. Exatamente. Então, o resiliente, ele é uma pessoa, depois eu vou falar algumas características, mas uma delas, que você falou aí. Ela é uma pessoa positiva, ela aprende. Então, pode sobrevir a ela toda e qualquer adversidade. Ela vai tirar uma lição daquilo. Sempre ela vai ter uma lição. Ela vai ser uma pessoa tão positiva que mesmo as coisas ruins estão acontecendo com ela, ela já está pensando o que ela pode fazer para melhorar, o que ela pode fazer para crescer, o que ela pode fazer para sair daquela situação, entendeu? Isso é ser resiliente. Ser resiliente, então, seria uma pessoa que tem um pensamento mais positivo. Então, seria isso. O que traz esse pensamento mais positivo? Alguma base? Tem que ter algum racional por trás para ela ter mais essa positividade?
Então, eu estava estudando, né, um termo que, como eu falei no começo, eu vivo na prática. Então, eu sempre estou buscando, né, conhecer mais esse termo. Alguns teóricos, alguns escritores, né, nas literaturas, eles falam que esse termo é inato e outros discutem que ele é aprendido. Você não nasce com ele. Então, eu não vou entrar nesse mérito aqui, são N autores que divergem, concordam, né? Que uns vão dizer que ser uma pessoa nasce. positiva ou nasce, e outros vão dizer que é treinável. Isso. Eu já conheci pessoas que nasceram resilientes de verdade, sempre as conheci, conheço, passam por problemas desde que eu tenho amigos que desde a infância eles são resilientes, passaram cada coisa, não perderam o sorriso, não perderam a vontade de viver, lutam até hoje. E já conheci pessoas, mesmo você tentando ajudá-las a serem resilientes, elas não conseguem transcender, que a gente fala, não conseguem passar disso, né? Então elas não saem ali daquele mundo, ela não sai daquele ciclo, ela não consegue quebrar os ciclos da vida, né? E ser resiliente também, às vezes tem que quebrar ciclos, viver o novo. Resiliente, ele sempre quer buscar o novo. Ele sempre quer estar aprendendo, ele sempre quer estar evoluindo. A pessoa que ela tá nessa constância de ser constante na vida que você disse, por exemplo, que pode ter pessoas que, mesmo falando muito, elas não agem. Isso é no jeito de pensar, é na crença, ou tem alguma coisa que age sobre elas assim? Então, agora como psicóloga falando, é assim. Existem pessoas que elas já nascem, como eu falei, elas têm isso dentro dela. E existem outras que elas são emocionalmente mais dependentes, por exemplo, de opiniões alheias. Se ela nasceu e cresceu num ambiente de oposição, de autoridade, em qual ela é dependente emocional, se as pessoas que a cercam, sejam elas familiares, no âmbito social, no trabalho, enfim, na sua vida, né? As pessoas que a cercam, se elas forem pessoas, por exemplo, negativas, pessoas pessimistas, se essa pessoa ela for emocionalmente dependente da opinião alheia, ela nunca vai querer crescer, ela nunca vai crescer. Então ela vai depender de que alguém a carregue a vida toda. Você pode ensinar para ela resiliência, você pode falar, conversar com ela, ensinar na prática, mas essa pessoa, o ambiente em que ela está inserida vai interferir e muito nessa resiliência, entendeu? Verdade. Então, quando eu, por exemplo, assim, eu convivo com pessoas, aí o resiliente também, ele vai buscar pessoas sempre que são, assim, melhores que ele para ele aprender. O resiliente, ele gosta de aprender, ele gosta. Então, se eu conviver com pessoas pessimistas, que não têm um olhar diferente de mundo, não quebram ciclos, gostam de ficar naquela dependência ali, né? Porque às vezes a dependência é o que eu tenho que chame atenção, né? Eu não tenho, a pessoa tem uma baixa autoestima, por exemplo. Ela não quer quebrar ciclos. Por que ela vai quebrar um ciclo? Ela vai viver o novo? Porque nós vivemos o novo, ele dá trabalho. Gente, tem que pensar, você tem que questionar, você tem que ser questionador. É verdade. Né? Pra você crescer. Então você tem que ser um filósofo mesmo, né? Você tem que questionar, interrogar, pensar coletivo, pensar sozinho, o que eu posso melhorar. Então, se essa pessoa, ela não quer pensar, e se o fato dela ser uma coitada, eu não saio disso, eu não posso ser resiliente, porque daí ninguém vai ter o olhar pra mim, entendeu? Eu não vou ter mais esse olhar. Porque a pessoa resiliente, ela caminha, ela não fica esperando o outro. Então, ela caminha, ela vive a vida dela, né? Ela quer mudança. Então, o ambiente que a pessoa está inserido é muito importante. As pessoas que eu escolhi conviver vão interferir muito no meu futuro, né? É verdade. É verdade. Então, eu acredito que a pessoa resiliente, ela tem que buscar amizades, vínculos que fortaleçam ela, que sejam, na verdade, andarmos com pessoas que são melhores que nós sempre. É verdade. Tem uma reflexão que eu faço comigo mesmo, na verdade. Raramente eu falo pros outros, né? Mas uma reflexão que eu falo comigo mesmo é, vamos lá, num grupinho ou sentado numa mesa e as pessoas falam assim, nossa, ele é muito inteligente. A reflexão que vem em mim é que se eu sou um dos mais inteligentes da mesa, eu tenho que trocar de mesa. Porque eu não quero ser o mais inteligente da mesa. Então, na hora que eu penso nisso de não querer ser o mais inteligente dessa mesa, é porque eu quero me colocar em outras mesas, e quando eu for me colocar em outras mesas, vai ter pessoas que são muito mais inteligentes do que eu. Então, é aquilo, se tem 5 pessoas inteligentes, você tem que ser a sexta. E se você for o pior deles, é melhor. Então, é uma reflexão que eu faço comigo mesmo,
de ambientes, para mim ter uma reflexão de que ambientes que eu estou me inserindo. E isso é um jeito também de eu lidar com um mal que afronta muitas pessoas, que é o ego. Então, se as pessoas começarem eu sempre coloco o elogio e a crítica no mesmo lugar. Para mim não importa nenhum dos dois, o elogio e a crítica. Então, se a pessoa também está me elogiando, eu penso, a minha defesa ou o jeito que eu lido com isso é pensar, me questionar de que ambiente que eu estou inserido, ou o que está acontecendo, o que essa pessoa quer, os motivos por trás de tudo isso. Então, eu viro um questionador, né? Sempre se faça perguntas. E com isso, eu vou tomando a direção, os caminhos, vou entendendo aonde que eu tô pisando. E ao mesmo tempo, isso é muito interessante de lutar todos os dias, é com ego e vaidade. Então, eu sempre penso isso para não deixar o ego sempre subir. É interessante isso que eles estão falando, porque a gente puxa ali pela questão de que ser resiliente, a pessoa acha que o resiliente ele não vai cair, ou o resiliente ele não vai ter aquelas dificuldades. Mas na verdade o que eles estão falando é basicamente a ideia de que Confúcio falava, né? Ser resiliente é sobre você cair, só que apesar de cair, o que você vai fazer com aquilo? Então, ao invés de pegar aquele problema e você se afundar nele, mas é não só o que você vai fazer a partir dele, mas o que você pode aprender com ele. Eu tenho uma coisa assim, que seria a diferença entre fracasso e desistir. Então, a diferença entre os dois é que se eu colocar um resiliente em algum dos dois, eu vou colocar que o resiliente, ele é um fracassado. Ele é um acumulador de fracassos. Porque ele, mesmo fracassando, ele continua caminhando em direção ao propósito dele. O desistente, ele não é resiliente, porque ele desistiu de tudo. Se ele desistiu de tudo, ou de alguma coisa, ele desistiu do propósito dele. E desistir do propósito seu, vai vir um prejuízo enorme na sua vida. Então, você não anda. Então eu vejo a diferença entre os dois, que é o fracasso e o desistir. Então eu vou acumular fracassos, porque o fracasso é fazer, e eu vou errar, o erro vira aprendizado, e eu continuo fracassando para ir para a próxima fase, Enquanto se eu desisto, eu paro com tudo. O fracasso, eu apenas mudo a rota. Errei essa rota, eu mudo a rota. E eu continuo em direção sempre ao meu propósito. Essa questão que você falou aí é muito interessante. Esse lado, de se assentar à mesa. Se você for mais inteligente, você tem que sair dessa mesa, e eu concordo também, né, com essa teoria, acredito, assertiva. Por quê? Por exemplo, eu sou o mais inteligente na mesa que eu estou assentado. Eu vou aprender o quê? É verdade. É verdade. Eu não tenho o que aprender. Então, o resiliente, ele quer sempre aprender. Sim. Né? Sempre ele vai querer buscar coisas novas, ele vai querer aprender. É o que você falou também. O resiliente, ele erra, ele cai, né? Mas aí que está o segredo da vida, né? De não desistir, não é? Então, eu devo sair dessa mesa, assim, buscar mesas em que eu encontro outras pessoas que são bem superiores a mim, porque eu vou tirar uma lição de vida, eu vou aprender alguma coisa, né? E eu acredito também que a pessoa resiliente é aquela que já caiu inúmeras vezes. Não é o invicto, né? O resiliente é aquele que caiu. Por que resiliência? Gente, o próprio termo diz, você sofre pressão, você é abalado, né? Você é oprimido, comprimido também de todos os lados. E você consegue, depois de um tempo, você vai lá, toma o fôlego, você retorna à sua forma e continua. Né? Nós pegamos uma mola, por exemplo. Você coloca uma mola, você coloca pressão nela, pressão, essas molas de aço, principalmente essas que são usadas em edificações, né, em prédios, principalmente no Japão. Não é? Os prédios do Japão lá, e eu estudei até sobre isso, eles são construídos como? Eles não são aqueles que não envergam, né? Eles têm que ter uma flexibilidade. Então, o resiliente, ele é flexível, ele é maleável, ele não é rígido. Porque o material rígido, ele quebra. Por exemplo, se eu pegar o meu óculos, é um material rígido. Não aguenta pressão. Rígido, não aguenta pressão. Entendeu? Um simples, né? E eu não preciso nem de muita força para quebrar meu óculos, né? Eu vou lá com as minhas mãos mesmo, eu quebro. Por exemplo, eu pego a mola, como eu falei, que são usadas até nas construções aí de países que tem lá os tornados, terremotos. Por quê? Os prédios são construídos. Se eles forem rígidos, eles vão o quê? Vir abaixo. Mas quando ele tem essa certa flexibilidade, o vento vai para lá, para cá, né? Ele dá uma movimentada até imperceptível às vezes, mas ele resiste. Então, quando eu sou uma pessoa resiliente, eu também tenho que fazer o quê? Ser flexível, ser maleável, né? Então, eu tenho que estar em rodas, em conversas que venham a trazer algo para mim que eu possa aprender. Eu gosto de aprender, né? Até como eu já comentei com vocês.
Se eu assistir pode ser série, algum filme, que, né, que é meio difícil assistir, mas é alguma coisa que tem que me trazer lição de vida. Eu não consigo assistir nada que não venha me trazer alguma lição, que eu possa aprender pelo menos uma frase. Eu tiro uma frase, de qualquer coisa eu tiro uma frase. Isso já evita a gente procrastinar também, né? Exatamente. Essa coisa é interessante, porque se você for rígido, eu até diria que você tá indo contra a vida. Porque as pessoas, foi uma reflexão que eu tive com ela, né? Que seria, por exemplo, que as pessoas buscam muito a constância e muito se fala em ser constante na vida. E parece uma coisa legal. E eu sempre pensei em ser constante. Tem que ter uma constância. Só que o ser constante, ele é contra a vida, porque a constância, ele é uma linha reta. Se a constância ela é uma linha reta, ele tá indo contra a vida porque a vida não é uma linha reta. A vida tem os altos e baixos. Então, você na vida tem que ser, em vez de ser constante, seja progressivo. Porque mesmo que você esteja no alto, que é no pico, e mesmo que você esteja em baixa, que é o vale, você está indo com a vida, sendo flexível, tendo altos e baixos na vida, porque é uma senoide essa vida, e você está sendo progressivo ao ponto em que o seu último pico é menor do que o pico atual. E seu último vale, ele é maior do que o vale atual. Então é sempre aumentar os picos e diminuir os vales. Então, na vida você vai continuar tendo esses altos e baixos, esses fracassos, você vai continuar tendo essas dores, só que você tem que ser progressivo, continuar. É de progressivo de progresso, e não pensar em ser constante, porque a constância é sempre uma linha reta. Em um gráfico, constância é linha reta, o progressivo é uma senoide. Eles têm altos e baixos. É que nem quando a pessoa tá no hospital, que tá aquele aparelhinho medindo a vida dela, em que ele tá constante e daí vai pra baixo, depois ele vai pra cima e vai pra baixo. Nesse aparelho, ele tá pi, então altos e baixos. Então, enquanto tem picos e vales, você tem vida. Quando se tornar constante, fica pi, você tem a morte, você não tem mais vida. Então, se você for constante, você não está mais vivo. Se você tem esses altos e baixos, você continua vivo, porque a vida é isso. Então, o ciclo da vida, ele é isso. Então, ser flexível é por conta disso. Não ser rígido é por conta disso. A própria palavra, né, de Deus nos manda ser constantes. Se nós analisarmos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia todinha é resiliente. É verdade. Não é? Jesus não falou assim, olha, você não pode sofrer, você não pode chorar. É verdade. Ele nos deixa vivermos as nossas dores, como ele deixou Elias um tempo, mas na caverna, né? Elias foi perseguido, né? Um grande profeta do Senhor, enfrentou grandes desafios, mas a ameaça de uma mulher fez com que ele se escondesse, temesse, né? Fosse parar dentro de uma caverna. Só que chegou um momento que o Senhor foi lá chamar Elias de dentro da caverna. E ainda falou para ele assim, Elias, o que você está fazendo aqui? Né? Vai. Né, levanta, deu comida para ele, ou seja, nós temos um momento que nós vamos estar dentro da caverna, o Senhor vai nos alimentar ali, vai tratar de nós, temos um período, né? Não é assim, eu sofro um impacto da vida hoje, nossa, amanhã eu já tenho que estar, né? Nossa, eu tenho que estar 10, eu tenho que estar 20, né? Nossa, eu tenho que estar, né? Tem que estar no pico, né? No Everest, lá no monte, tem que estar lá no alto. Não, nós temos um momento, como eu falei, são processos, né? São fases. Então eu vejo Elias, o próprio Deus deixou ele lá um tempo, só que o próprio Deus depois foi chamá-lo. Opa, vamos sair daí. Então, a Bíblia é resiliente, a natureza é resiliente. A natureza, ela é resiliente, né? Nós tivemos aí, o ano passado, as grandes queimadas que afetaram o Brasil. Verdade. Gente, nós fomos para Mato Grosso, ainda tinham árvores que estavam com os troncos, né, pretos, vales, as montanhas, né, queimados. Só que, em meio a tudo isso, nós vimos os brotos verdes, mesmo nas árvores queimadas, entendeu? Queimadas, as folhas verdes nascendo, linda grama, né, as gramas brotando. Então, a Bíblia é resiliente, a natureza é resiliente. Então, o Senhor nos ensina a sermos resilientes sempre. Né? A palavra de Deus, e ela não erra. Né? Em todos os processos que eu passei e eu passo, de ficar aí 8 meses de cama, sem poder me levantar, né? Sem poder me alimentar numa mesa, tomando banho na cama, né? Perdi todos os movimentos. Aí teve um período que eu tive meses ali. Né? Que eu orava, eu pensava, eu questionava aonde vai estar tudo isso e mantendo a fé, porque uma coisa que eu sempre pedi ao Senhor, você ser resiliente é você não perder sua fé também.
E eu falava com o Senhor, eu posso perder o movimento das pernas, mas eu não quero perder a minha fé, porque é a minha fé que me mantém viva. É a minha fé que me dá esse combustível, essa resiliência para seguir em frente. E aí eu me lembro que eu fiz as 3 cirurgias e na última eu entrei de cadeira de rodas no hospital, no 4º dia eu saí andando. Uhum. E o Senhor foi, sabe, dia após dia me levantando, eu fui tirando lição de vida. Hoje, eu não faço o que eu fazia antes, não, que eu tenho limitações físicas. Só que eu olho com um olhar resiliente de que eu voltei a andar. Então, isso é ser resiliente. Você pode trazer marcas na sua vida. Quem não tem, quem não as tem. Mas isso não pode me impedir de continuar vivendo, né? Mesmo com as minhas limitações, eu procuro olhar. Graças a Deus, olha, eu sempre falo na minha casa, eu estou andando. Eu voltei a cozinhar para minha família, né? Eu não faço hoje uma faxina numa casa, mas eu cozinho para minha família, eu consigo estender a minha roupa, viver praticamente dentro da normalidade. Voltei a trabalhar, fazer a obra do Senhor, que eu mais amo na vida. Sim. Então, eu vivo a resiliência na prática todos os dias. É fácil? Não. Aqui, né, eu já ouvi vários termos que me deram. Por exemplo, você é uma guerreira. Você é isso, você é aquilo. Eu falo, gente, não é fácil. Então, você ser resiliente também, você tem as suas batalhas ali, você tem os seus momentos de choro, só que você vai lá, você chora, você lava o rosto e não deixa a peteca cair, né? Levanta e vai e segue com a sua vida. E é assim, gente, a vida é assim. É legal o que ela tá falando, porque não é só sobre você suportar, mas é sobre você acreditar. Então, quando você acredita em Deus, ele não só te dá essa capacidade de estar com você ali nos momentos difíceis, mas ele te dá aquela sensação de que, mesmo nas noites mais escuras, o amanhã ele está por vir. E o que você pode tirar de lição de tudo isso? Então, a fé, ela é muito importante, porque ela não vai só te ajudar a suportar, mas também vai te ajudar a acreditar que aquilo vai te levar para algum lugar. Exatamente. E a fé sempre nos leva para algum lugar. As circunstâncias da vida nos falam para. Agora, a fé fala, não. Você está paralisado agora. Você tem que olhar onde? Frente. A fé, na verdade, né, é um quarto escuro que você entra, você não sabe o que tem nele. Você dá o primeiro passo, né? E tem até um jargão que o pessoal fala. Você dá o primeiro passo que o Senhor coloca o piso ali embaixo dos seus pés. E é uma verdade. É verdade. A fé, ela é uma loucura. E é a fé que nos mantém resilientes, né? Sim. Por isso, não desistimos, né? A fé, eu vejo que o contrário de fé seria ter dúvida. Porque a fé é uma certeza de algo e o contrário seria a dúvida. Quando você tem uma dúvida, você tem medo. Se você for movido pelo medo, você paralisa, você não anda, você tem dúvida. Por isso que também é dito para nós que nesse mundo teremos aflições. Então, por nesse mundo teremos aflições, significa que nós passaremos dificuldades nessa vida, nós teremos dor nessa vida, nós teremos problemas nessa vida. Só que quem tem fé, ele enfrenta os seus problemas. Quem tem fé sabe que tem os momentos de preparação, tem os momentos de enfrentar esses problemas, tem esses momentos de ir de frente na batalha. Quem tem dúvida, ele tem medo. Ambos vão viver com aflições, mas um vai viver com medo e nunca vai cessar o problema que você tem na sua vida. Por isso que também é dito a nós que sejamos fortes e corajosos. É para isso que nesse mundo nós teremos aflições, mas com isso a gente precisa ser forte e corajoso para enfrentar nesse mundo e continuar seguindo com aquilo que o Senhor nos deu, que é o propósito que Ele nos deu. Então, esforça-te e tenha bom ânimo. Para você também se esforçar, é também nessa questão que, apesar das condições que você está, apesar das aflições que você tem, apesar da aflição de espírito que você está, é para você se esforçar, ter esse bom ânimo e viver o pensamento mais positivo, porque esse pensamento, ele vem com isso da fé. Apesar de tudo que nós passamos, por nós termos fé, nós conseguimos passar de maneira muito mais leve. Mesmo que algo seja muito grande. Então isso se torna sempre mais leve, porque não somos nós que estamos carregando esse peso, mas é a cruz que a gente tem que carregar. Mas esse peso não é nosso, porque a gente coloca esse peso na nossa fé, que é pro nosso Deus, né? Então a gente coloca esse peso para Ele e Ele mostra pra gente o planejamento, a estratégia, a direção. Então é isso que vai acontecendo. Exatamente. A fé sempre vai nos impulsionar para frente. E a dúvida, o medo, aquilo que você falou, ela nos paralisa. Na verdade, o medo, ele não quer que você seja resiliente, né? Ele não quer. A fé, sim. Então, o medo fala, que é isso? Não, para, você não consegue, você, né? Você não pode, sua família não conseguiu, você não vai conseguir. Então, o medo, ele
coloca nas nossas vidas empecilhos, ele coloca na nossa vida aí tropeços, você não vai conseguir, você fica com aquele pensamento assim, nossa, é verdade, acho que eu não vou conseguir mesmo. E aí quando você olha para a fé, você olha para a palavra, você olha para o próprio Jesus que venceu tanto, Jesus também a vida inteira, ele sempre foi resiliente. Olha que Jesus sofreu. Sim. Jesus sofria, era açoitado, Foi traído, perseguido, e sempre ele tirava uma lição. E mesmo quando o seu apóstolo foi lá, cortou a orelha do soldado, ele falou, não, peraí, não é por aí, calma, olha só, né? Não é verdade? Já foi descendo a espada lá, ele foi lá e colou a orelha no lugar, falou, não, isso tem que acontecer, calma, olha só. De vez em quando a gente encontra o espírito de Pedro por aí. Pedro, quando a gente tem que ir contra o nosso espírito de Pedro também. É verdade. Porque se nós deixarmos o Paulo, né, que é o Saulo antigamente, né? É verdade. O Saulo ele quer se levantar das nossas vidas, né? Então, a fé, sempre a fé. Quando você tem fé, você busca a fé no Senhor, você vai... Olha, gente, sem dúvida nenhuma, eu falo aqui, você vai ser resiliente. Gente, a fé já faz isso com você. Uhum. A fé já te deixa resiliente. Por quê? Eu vejo isso dentro das igrejas, né? Uhum. O local que eu mais convivo, né? Que nós mais convivemos. As pessoas que mais têm fé são as mais resilientes. Aquelas que desanimam mais fáceis, não acreditam que vai dar certo, que a vida delas vai melhorar, são as pessoas que têm menos fé, que não são as resilientes. Então, quando você é uma pessoa que não é resiliente, ela tem a fé dela, é uma fé assim baseada em circunstância, baseada em pessoas. É instável, né? Coisa. Instável. Em coisas, bens materiais. Agora, aquelas pessoas que têm a sua fé firmada na palavra de Deus e no Senhor, automaticamente elas vão ser resilientes. A fé nos força a sermos resilientes. Tem até aquele termo que tem crente que ele é calejado, né, que o pessoal fala. E é interessante isso porque Jesus, apesar de ter sofrido tudo que sofreu, ele seguiu o propósito dele, né? Apesar de tudo, ele cumpriu a missão que ele veio para cumprir. E o mais interessante é que até ele fala sobre nós orarmos para encontrar consolo no Pai, e ele também fala sobre a questão da importância da fé, de que se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, de que você já alcança aquilo. Até a gente tem esse exemplo na Bíblia que tem o centurião, que era um soldado, quando ele tá na presença de Jesus, ele crê que mesmo à distância, Jesus consegue curar o subordinado dele. Então isso a gente vê, né, como isso é tão importante, essa questão da fé. Eu vejo que uma coisa que seria uma base de vida que eu carrego e uma base de vida que é interessante refletir, que seria se você tá indo pela causa ou se você tá indo pela coisa. Porque ela falou aqui da fé, e a fé, ela é causa. Se você estiver tirando a causa disso, você está indo pelas coisas. E as coisas sempre são as coisas aqui da Terra. Então você está indo por alguém, você está indo por algum bem, você está indo por algum objeto e várias outras coisas. Então, se você está indo por uma causa, a maior causa que nós seguimos aqui é a causa do reino. Então, o reino, ele é a causa. E com isso, o reino ele é eterno e nós ligamos nosso espírito à eternidade. Então, sempre a nossa fé ela é baseada nessa causa e nós continuamos fazendo por causa do reino. Sim. Então nós continuamos porque ele já nos disse que teremos aflições, ele já nos disse várias coisas, mas é pra gente continuar por causa do reino. Então, até uma questão figurativa seria que eu penso que sempre quando eu estou servindo, fazendo obras, eu estou fazendo obras para a construção do reino. Então, se nós somos movidos por essa fé, por essa causa, nós temos mais vontade e a gente faz por algo muito maior que não somos nós. Porque se a gente pensar em nós, nós pararemos, nós iremos desistir, nós não queremos fazer. Mas nós fazemos o que precisamos, não fazemos o que queremos. É preciso pela causa do reino. Não é porque é da sua vontade terrena, mas é da vontade de Deus fazer. Exatamente. Na verdade, isso que você falou, né, eu concordo, né, em gênero, número e grau, né, isso é verdade. E a fé, ela nos faz nós fazermos pelo outro sem esperar nada em troca. A fé, ela não espera nada em troca. Você crê, você faz, e às vezes a pessoa fala assim, eu vou fazer tal coisa pela fé. Então, você não espera nada do outro, porque se nós esperarmos do outro, como você falou assim, da coisa, né, você esperar alguma coisa de alguém, você vai se decepcionar muitas vezes. Mas a fé, ela nos faz seguirmos adiante, ajudarmos o nosso próximo,
sem querermos nada em troca. Sabendo que a nossa recompensa ela não vem de homens, ela vai vir do Senhor. Então é do Senhor que vem toda a recompensa. E é interessante, a base do cristianismo, ela é a fé. Não tem como, né? Se nós tirarmos a fé, nós deixamos de viver, de acreditar, deixamos de nos relacionarmos com o Senhor, porque para nós nos relacionarmos com o Criador, nós temos que ter fé. Você vê Deus? Nós não vemos o Senhor. Não. Nós não enxergamos Jesus igual os apóstolos, né? Os grandes homens de Deus do passado, os autores da palavra, e alguns tiveram esse encontro com o Senhor ali pessoalmente, mas nós não vemos. Então, a fé tem que ser desenvolvida. E nós desenvolvemos tendo intimidade, né, com o Senhor. E até essa questão existe, voltando para a parte da resiliência em questão da psicologia em si, algumas características de pessoas resilientes. Pode falar algumas para as pessoas entenderem um pouquinho? Algumas nós citamos aqui, né? Mas eu vou colocar elas aqui, mais algumas aqui. As pessoas resilientes, elas têm algumas características que vão diferenciá-las de pessoas não resilientes. Por exemplo, uma delas aqui. As pessoas resilientes, elas têm grande capacidade de adaptação. Então, uma pessoa resiliente, ela consegue se adaptar em qualquer situação, em qualquer lugar. Aí nós voltamos para o termo da física aí. Um metal, ele pode ser submetido a grandes temperaturas, né, muito quentes, muitos graus, e também a temperaturas baixíssimas, a pressões. Então, esse metal ele vai se adaptar, seja no frio, seja no calor, sendo pressionado. Então, o resiliente também, ele tem essa capacidade de se adaptar em toda e qualquer situação que sobrevenha sobre ele. Um carvão com grande pressão, ele se torna um diamante. Exatamente. Aliás, as melhores facas, né, e as melhores espadas, elas são submetidas ao fogo, sabe disso? Elas são, né, colocadas na forja. Eu tô falando de fazer manual, né? Sim. Na forja, naquela forma. Aí elas são moldadas. O ferreiro vai lá, ele bate, vai forjando ela, vai moldando ela, tira ela de lá, coloca no fogo. Coloca na água, coloca no fogo, coloca na água. Se nós formos comprar uma espada muito boa, eu sei porque eu já vendi, né? Então, uma espada, sim, eu trabalhei num lugar, trabalhava com espadas ou facas de cozinhas melhores, são aquelas que foram submetidas a grandes temperaturas, altas temperaturas, na verdade, e depois colocadas na água para resfriar. Então, o metal, ele consegue resistir. Então, quanto mais pressão, mais resistência. Então, a pessoa, quanto mais pressão ela suportar, mais resistente ela fica. Então, não é qualquer coisa que vai abalar um resiliente, né? Outra característica também. Elas esperam que as coisas sempre terminem bem. Então, o resiliente é uma pessoa positiva. Então, ela não é uma pessoa pessimista. Ela é uma pessoa otimista. Então, o resiliente, acima de tudo, ele é otimista. Ele consegue ver dentro de toda aquela situação que ele está inserido ali, mesmo que não tenha saída no momento. Mas ele espera e ele sabe que de um jeito ou de outro aquilo lá vai terminar bem, vai acabar bem, né? Ele vai conseguir sair de lá. Então ele sempre consegue ver o quê? Um ponto, né, positivo. Ele sempre sabe que as coisas vão terminarem bem. Deus fala isso pra gente, porque ele fala em Eclesiastes que é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Então, exatamente, é o fim em relação à fase. Então, fiz uma pergunta que foi engraçado, assim. É bom ter um fim de namoro? Daí a pessoa me respondeu, não, porque um fim de namoro é mó ruim. Eu falei, não, mas o fim de namoro pode iniciar um noivado. Daí ele falou, nossa, verdade. É o outro olhar. E é esse olhar que o resiliente tem que ter, né? Exatamente. Um é livramento, o outro é uma promoção. Então, o fim das coisas é melhor do que o princípio delas. Porque também um fim de noivado, ele se torna um casamento. Exatamente. O fim da vida, ele seria a morte, mas começa a vida eterna. Então, por isso que você não tem que ter o medo da morte, porque na morte, ela é a promoção da sua vida. Na morte, ela é o auge da sua vida. A morte, ela é o deleite da sua vida, porque com isso se inicia a sua vida eterna. Jesus prometeu, né? Sim, exatamente. E quando você está numa crise, porque a crise ela é a fase, vai ser demonstrada se você é resiliente, se você é forte, se você vai aguentar essas dores, vai mostrar se você vai desistir, vai mostrar se você vai parar, vai mostrar se você vai continuar para ter o fim dessa crise. O fim dessa crise, ela é o
o lucro disso? É o deleite. Por isso que é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Jesus, ele precisou passar pelo deserto. O deserto é a fase. No fim dela, por ele temos a vida eterna. Exatamente. Porque parece que eu até tinha anotado um negócio que eu achei legal, né? Que a sua vida eterna, ou seja, o final, ela seria a vitória sobre o final da esperança da renovação de um futuro ou de um lugar melhor. Exatamente. Por isso que a palavra de Deus também ela tem que ser estudada. Tem. Né? Porque quando nós estudamos lá nas entrelinhas ali, você vai descobrir coisas que, por exemplo, assim, numa leitura, eu bato o olho lá num texto, ou seja, num versículo. Mas se eu estudar aquilo ali a fundo, eu trago muitos ensinamentos. Nesse aí, que o fim é melhor do que o começo, né? Que o início Exato. das coisas. E é verdade. A palavra, ela tem muitos princípios de vida que ela faz você prosperar. Então, mesmo que você não crê em Deus, inicie lendo a palavra, porque vai ser o melhor livro de todos que você vai ler. Eu comecei a ler por causa de buscar essa sabedoria e acabei encontrando algo muito maior. Até em Provérbios, ele fala que quem é fraco é realmente fraco. Então, seria que na crise se conhece o fraco. Então, se você tá numa crise, vai demonstrar se você é forte ou corajoso ou se você é fraco. Vai demonstrar isso, porque no fim dela, você teve a promoção. Se você parar, você ainda tá em crise. Mesmo que você tá com um grande problema, você não enfrentou esse problema, você não continuou, você não deu fim nesse problema, você ainda continua com o problema. Não adianta fugir, você ainda continua com o problema. Então você tem que dar o fim no problema, porque vai ser a melhor das coisas que você vai fazer. Exatamente. E puxando esse gancho na questão de conhecer a palavra, né, de começar a estudar a palavra, o doutor Augusto Cury mesmo, ele... Não, eu vou estudar esse cara aí, pera lá. Não, vou entender aí. Tira positividade de tudo. Que negócio é esse aí? Que cara resiliente é esse? E ele se apaixonou. E ele não achou, ele não encontrou erro nenhum. Então ele se apaixonou pela palavra, né? Tanto que ele traz isso nos seus livros e tudo mais. E escreveu Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Que legal. Então, que é um best-seller, né? Eu tenho esse livro, nós já lemos. É maravilhoso, né? Aconselho, não vou dar spoiler aqui, né? Para as pessoas lerem. Então, a palavra de Deus, ela é apaixonante. Foi nos textos bíblicos, quando eu, né, passei por uma das maiores dores que eu tive, recentemente também, na perda do meu pai, que eu olhei e falei, bom, eu perdi meu pai aqui na terra. Só que eu sei que o Senhor o salvou e ele está num plano muito melhor, que é o fim de todas as coisas. Então, ele está num plano melhor. E isso consola. Entende? Aqui Sim. eu sinto assim a falta, mas isso traz um consolo muito grande na minha alma, né? E também, mais uma característica aqui de uma pessoa que é resiliente, elas criam emoções positivas em tempos de crise. Interessante. Entendeu? Ela está passando por uma crise ali. Tá difícil. Mas ela não fica apegada no momento, naquela fase. Então ela fala, bom, está ruim agora, tá difícil. Aí ela cria aquela expectativa, né? Aquela fé. Não vai melhorar. Ela vai sempre criar emoções positivas em momentos de dificuldade, de crise. Ela sempre vai pensar positivo. Tá difícil agora, mas eu vou sair. Eu vou sair. Ela tem nessa positividade dentro dela. Daí já vem aquela frase, é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Exatamente. Se aplica muito aqui. Se aplica muito, né, nessa frase aqui. Elas também aprendem continuamente com a experiência de vida. Ou seja, tudo que ela passa em sua vida, o resiliente, ele tira uma lição de tudo aquilo que ele passa. Não passa batido. Sim. Na vida do resiliente, as fases, as crises, os momentos bons, todos, ele tira uma lição de vida para aprender. E eu procuro fazer reflexão também, nos momentos vividos, nos ruins, nos bons, porque a Bíblia diz também que nós aprendemos muito mais em um velório, num momento difícil ali, do que numa festa. Você tira muito mais ensinamento dentro de um velório, você observa muito mais, porque você está ali concentrado, naquele momento contrito, você começa a observar a expressão facial das pessoas, o choro. Você vê ali quem gostava, né, daquela pessoa que está ali, quem não gostava também, então você começa a tirar lição de vida. Agora, você está numa festa, você não presta atenção nas coisas. E também... Elas são pessoas que elas sabem se defender. Como é saber se defender? Não é sair brigando, né, tentando provar alguma coisa, não. Mas
elas sabem que a maior arma delas de defesa é o quê? As pessoas vêm com palavras negativas para ela, tentando parar, ela fala, não, eu sei onde eu quero chegar. Então a defesa dela não é atacando as pessoas, ela mostrando com a positividade dela, com o pensamento dela, né, com a fé dela, que ela vai sair daquela situação. E tipo assim, o resiliente, ele não é um coitado, né? Então ele vai provar que ele não é um coitado. Ele está passando, mas ele acredita que ele vai sair daquela situação. Então ele sabe se defender. Então ele não precisa de ninguém. Ai, coitadinho, nossa. E agora? Como vai sair disso? Então ele sabe, não. A pessoa resiliente pode ficar tranquilo. Ela sabe sair. Ela sabe onde ela quer chegar, né? E elas também têm uma autoestima sólida. Eu não estou falando aqui de um ego inflado. Nossa, eu sou bom. Eu sou melhor. Né? Sem mim, nada podeis fazer, né? Não. É diferente. Ego é diferente de ser forte. Então, quando você é forte e resiliente, a impressão que pode passar para as pessoas, só que é a impressão que elas recebem, é o sentimento que elas leem. Não é você que está transmitindo isso, mas elas leram isso. Ah, esse cara é arrogante. O ego dele é muito inflado. Mas, na verdade, é porque você é uma pessoa forte, corajosa e resiliente. Então, a impressão que passa para elas é que, dependendo do que você estiver também se comportando e falando, vai passar que você é uma pessoa arrogante. Mas isso é a impressão dela. Então, é o sentimento dela. E daí é ela com ela. Eu não tô nem aí pro sentimento. Assim, eu não devo ser afetado por esse sentimento do outro. Exatamente. Essa sólida autoestima, a pessoa não vai se importar com a opinião alheia. Então, a pessoa pode chegar na pessoa que ela é resiliente ali e tentar desmotivá-la, tentar rebaixá-la, desmotivá-la de N maneiras, seja com palavras, com atitudes. Então, essa pessoa, a autoestima dela é tão sólida, tão firmada no Senhor, na sua fé também e na sua resiliência, que não importa a opinião alheia, ela vai para frente, entendeu? Eu vejo por mim mesma, quando eu fui fazer o curso de psicologia, muitas pessoas tentaram me desmotivar. Você vai esfriar na sua fé. Você vai se desviar. É verdade. Porque você vai começar a estudar umas filosofias ali, uns filósofos que vão vir com ideias contrárias da palavra do Senhor, mas tentaram acabar mesmo, sabe? E você vai fazer o quê? Psicólogo? Entendeu? Psicólogo é pra louco, então tem essas visões. E aí, graças a Deus, ao Senhor, eu sempre soube aquilo que o Senhor tinha na minha vida, aquilo que Ele tem, e eu permaneci. Não me importei com essas opiniões, fui pra frente, graças a Deus, e ao contrário. Estudando, eu desenvolvi muito mais a minha fé, porque eu pude ver, através de tantas teorias, filosofias, que a Bíblia, ela é inerrante, ela é verdadeira, ela não erra, ela não falha. Inclusive, tem várias teorias que tem um braço ali dentro da palavra ali, não aparecendo ali literalmente, mas eu vejo muitos filósofos que, de certa forma, eles concordam com a palavra, né? Trazem até algumas coisas que a gente sabe que veio, que foram puxadas ali da palavra. Né? Não vou citar aqui, mas quando você tem sua meta de vida, você sabe onde você quer chegar, você não deixa que opiniões de terceiros venham te impedir de chegar no seu propósito. E também uma coisa muito, muito, que eu acho muito importante. A pessoa resiliente, ela busca, ela procura amizades e relacionamentos saudáveis. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Faz. Não que nós não vamos conviver com todas as pessoas. Eu não estou falando aqui de nós escolhermos pessoas pela parte vários motivos. Só que daí, financeira e tudo mais. questão assim, por propósito, tem grupos que você vai fazer alguma coisa, mas não significa que todos serão seus amigos íntimos. Até no livro Especialistas em Pessoas do Thiago Brunet, ele fala cada tipo de amizade. Então, são as pessoas que você vai conviver com mais frequência, são as pessoas que você vai colher alguns aprendizados, são as mesas que você vai sentar, mas daí vai ter outras categorias de amigo. Então, cada um é estrategicamente, você convive com essas pessoas, mas não necessariamente todos estarão dentro de um ciclo com o mesmo peso sendo um amigo íntimo. São coisas diferentes. Então, sempre pelo propósito, que é pela causa, pelo reino, e tem essa questão das mesas que você vai sentar. E essa questão de relacionamentos saudáveis também, é claro, não escolher as pessoas pelo poder aquisitivo, né, por cor, por credo, não é isso que nós estamos falando. São pessoas que realmente, elas nos impulsionam ou nos adoecem.
Existem relacionamentos, amizades que nos adoecem. Sim. E existem, por exemplo, assim, amizades que torcem por você, que estão com você, vão com você até o final. Algumas, elas vão até metade do percurso. Não é que elas estão possessas, endemoniadas. Não, é o que Deus tem pra você. Elas até naquele momento, né? A pessoa, ai, meu Deus. Não. Então, são pessoas que vão com a gente. Tem alguns que vão começar conosco, vão nos impulsionar a irmos. E elas vão com a gente até um percurso. Tem um período de tempo. Depois, o Senhor as tira das nossas vidas, o Senhor coloca outras, que vão acrescentar em outras áreas. E assim, e tem aquelas que vão começar com você do começo e vão com você até o final, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Jesus, quando ele foi escolher os 12 apóstolos, ele orou a noite todinha. Ele orou a noite toda. E ele escolheu quantos para andar com ele? Escolheu 12. 12. Já até entendi. Então é assim, por exemplo, Jesus andava com a multidão também? Sim. Andava. Ele pregava para as multidões, elas andavam com ele, cercavam ele as curava. Ele tinha uma preocupação em alimentá-las também, se nós olharmos, né? Ele multiplicando lá os pães, os peixes, ele tinha essa preocupação. Porque isso é o reino, isso é a causa. Exatamente. É o propósito. E a Bíblia também diz que a fé sem obras, ela é morta. É verdade. Então, Jesus, ele dava-lhe o alimento espiritual, o físico, né? As pessoas eram tratadas ali na sua totalidade de vida. E aí, Jesus as despedia e ia embora com quem? Com os 12. Os 12. Em alguns momentos, em alguns milagres que ele ia fazer, eles chamavam alguns, 3. Alguns, às vezes 3. Existem milagres que Jesus fez na Bíblia que ele mandou todo mundo sair e ele ficou sozinho. Então, são as fases da nossa vida. Tem pessoas que vão te acompanhar lá no todo, em alguns períodos, algumas, outras menos ainda, e algumas vai ser você. E isso não está errado. Você não está fora, ou não que as pessoas são seus inimigas, que fizeram parte da sua vida, não. Mas não é o momento mais, entende? Alguns milagres, ele pediu até para os apóstolos sair, que ele ficou sozinho. Então, esses relacionamentos saudáveis, eles vão fazer a diferença na nossa vida. Quem eu escolher, como eu falei, não por aquilo que a pessoa pode me oferecer. Estar ao meu lado ali, caminhar, são pessoas que vão fazer a diferença na minha vida, positivamente ou não. E existem pessoas que se afastam de você, eu tô falando agora como psicólogo, né? Elas vão se afastar de você pelo simples fato de você estar bem, prosperando. Porque elas não aguentam ver você bem, prosperando. E não é assim que elas não gostam de você, não. Mas o sucesso de algumas pessoas, às vezes da pessoa, faz mal para ela. Ela se sente mal com aquilo, porque ela não conseguiu desenvolver, ela não consegue desenvolver, entende? E eu já conversei com várias pessoas, aconselhei, e as pessoas chegavam, mas viu, tal pessoa, nossa, estava comigo, era meu amigo, mas de repente... Aí, conversando, você vai ver o histórico de vida. Essa pessoa, ela cresceu, ela estava no mesmo nível da outra, e eu estou falando assim, gente, de nível, não nível... Convivia no mesmo ambiente, sentava nas mesmas mesas. Isso, tô falando de coisas simples. Às vezes na mesma família. Exatamente, não estou falando de nada financeiro, né, e etc. Mas estava ali com a pessoa nesse mesmo nível. Só que essa pessoa, ela não aceitou aquilo que era imposto a ela socialmente, no seu relacionamento, na família. Ela quis o quê? Mudar. E essa pessoa, ela começou a desenvolver, ela começou a crescer. Vários amigos aplaudiram, nossa, torcem pelo sucesso, continuam onde estão, mas... E essa pessoa desenvolveu, cresceu, os amigos vários torceram, mas alguns, o sucesso da pessoa começou a incomodá-las, entendeu? E essas pessoas não caminham mais com ele, não tem como caminhar, porque começou a incomodar essa pessoa. E elas, como elas não conseguem desenvolver, elas começaram a fazer, de certa forma, o sucesso dessa pessoa começou a fazer mal para elas. Então elas não caminham mais com elas. E tá tudo bem, gente, a vida é assim, né? E a pessoa também, resiliente, elas são criativas, elas vão descobrir soluções, ela não aceita aquilo que veio para ela, né, que foi imposto a ela pela vida, né, pelas circunstâncias. Ela quer buscar soluções, ela fica pensando. Ela é um filósofo, eu falo que é um filósofo. Ele fica questionando, porque se nós estudarmos aí os filósofos, eles questionavam muito. Então ele busca soluções. Então a palavra de Deus, ela tem soluções para nós de A a Z. Quem lê a palavra de Deus sempre vai buscar soluções.
Sempre vai ter uma solução, uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, uma palavra de amor. É verdade. E, mais do que o último, né, que tem vários, elas melhoram a cada ano que passa. Então, o resiliente, ele sempre vai buscar uma melhoria na sua vida. Todo ano você vai ver, às vezes, uma mudança pequena nele, mas vai ter uma mudança. Ele não vai estar igual. Você vai ver que essa pessoa, alguma coisa ela desenvolveu. Alguma coisa ela criou, alguma coisa ela fez. Ela não está da mesma maneira. Pode ser um corte de cabelo, tá? E eu não tô falando aqui de desenvolver, né, financeiramente, Uma não. coisa pequena. Sim. Não, ela pintou o cabelo de outra cor. Ela fez alguma coisa, ela emagreceu, ela, né, tá fazendo exercício, ela tá estudando, tá fazendo um curso. Então, elas melhoram a cada ano que passa também. Uma coisa interessante, eu penso que tudo aquilo que eu evito é aquilo que eu não domino. É forte, hein? Né? Se por algum motivo você começou a evitar pessoas que eram do seu convívio e às vezes o sucesso dela reflete na tua dor, então você tá evitando, então você não domina esse sucesso. Com isso, também eu sempre penso em adquirir novas habilidades, eu sempre penso em ter conhecimentos de tudo, nunca vai conseguir ter o conhecimento de tudo, mas sempre é buscar ter a curiosidade até aquele momento que me traga um ROI alto. O ROI é aquele retorno sobre o meu investimento. Então, o meu investimento seria o tempo de estudar aquilo, de refletir sobre aquilo. Então, eu sempre vou buscando essas novas experiências, esses novos conhecimentos, para agregar mais na minha vida. Porque daí você se torna uma pessoa que seria de multi-habilidades, né? Então você sempre vai se aprimorar, de conhecer coisas novas, novas experiências e tudo mais. Então eu penso nisso mesmo. Tudo aquilo que eu evito, eu não domino. Exatamente. E aí vai entrar aqui, né, pra fechar essa parte, um exemplo, assim, de um grande homem de Deus que eu vejo na palavra, que ele melhorou a cada ano, independente da circunstância que ele foi jogado. José. Oh, verdade. É verdade. José é aquele menino que ia lá, levava o alimento para os seus irmãos, olhava como que eles estavam, né, amando do seu pai. De repente, por N circunstâncias, ele foi invejado, e todos sabemos a história. Ele foi jogado num buraco, depois vendido como escravo, foi parar como um mordomo na casa de Potifar. Foi. E depois foi lançado na prisão até se tornar governador. Mas em todo esse percurso, José nunca retrocedeu. Em todas essas fases, períodos da sua vida que ele passou e locais que ele foi inserido involuntariamente, não foi por vontade dele. Ele cresceu e ele desenvolveu. Então José foi se tornando melhor a cada ano que passou, até ele se tornar governador. Então, um dos maiores, tirando Jesus, né, que é o maior exemplo, José, para mim, é um dos maiores exemplos de resiliência na palavra. Ele tinha tudo para desistir e quando ele teve a oportunidade de encontrar com seus irmãos, ele poderia ter mandado enforcá-los, prendê-los, deixar eles passarem fome, mas não. Olha a importância da resiliência na vida dele. José aprendeu a ser melhor. Se ele os joga no calabouço ou manda matá-los ou prendê-los, ele não seria uma pessoa melhor, resiliente. Ele seria igual ou pior do que seus irmãos. Mas a resiliência nos faz aprender e melhorarmos. Então José aprendeu tanto que ele perdoou seus irmãos e ainda levou toda a sua família para viver com ele no Egito, entendeu? Então olha como ele aprendeu. E ele não deixou a amargura da vida fazer com que atrapalhasse os planos, né, do Senhor na vida dele. Então ele não deixou a amargura. Então ele é uma pessoa super resiliente, né? Ele foi, né? Ele foi mesmo. Até vendo essa jornada de José, pode dar ele de exemplo, mas dá outros exemplos, mas como que desenvolve essa resiliência? Em primeiro lugar é a fé. Quando você busca o Senhor, lê a sua palavra, busca o Senhor de perto, busca ter mais fé, pede fé para o Senhor, né? A própria fé, ela já vai te impulsionando a ser resiliente. A fé te empurra a ser resiliente, não adianta, entendeu? É uma coisa assim, é aquele causa e efeito, não tem jeito. Você busca fé, automaticamente você já vai ser jogado a ser resiliente. Às vezes devagarzinho, com certeza, etapas ali devagarzinho, até você começar por si próprio a buscar e tentar ser resiliente em toda e qualquer situação que você passar, mesmo não sendo fácil. Outro motivo, né, que eu vejo, outra razão para você se tornar resiliente, desenvolver a resiliência, é você desenvolver a capacidade de se adaptar às mudanças. Se você, para você se tornar resiliente, não adianta, você tem que ser adaptável. Você tem que
encarar, aceitar as mudanças, porque a nossa vida, ó, nós temos 4 estações no ano. Só que às vezes está frio de manhã, calor à tarde, chove à noite. Nossa. Não é? Nós temos mesmo. o nosso humor também, sendo ser humano. É verdade. Às vezes nós amanhecemos sorrindo, choramos na hora do almoço, né? Estamos bravos à tarde, à noite está tudo calmo, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Então, o ser humano, ele é adaptável. Quando eu estava estudando, nós tínhamos uma matéria que a professora ela falou assim que o ser humano ele é adaptável, seja com som, com cheiros. Por exemplo, você pode ter uma casa do lado de uma perfumaria. Vamos colocar aqui, né? A Natura aí. Uma delícia. Mas vai chegar um tempo que você vai se adaptar com o cheiro, às vezes você não vai conseguir discernir o cheiro de uma fragrância da outra. Tipo, você vai sentir, mas você não vai ter aquela percepção mais igual, por exemplo, eu passo na porta. Olha que cheiro de perfume, cheiro de sabonete, né? Olha, hidratante, tal. Você vai se adaptar com o cheiro, você vai sentir o cheiro, tá gostoso. E às vezes tem dias que às vezes você pode nem sentir o perfume, porque você se adapta tanto com aquele ambiente. E também você pode morar do lado de um lixão. No começo você pode, né, passar mal, ter náuseas. Nossa, não vou aguentar. Aí vai indo, por isso que existem pessoas que moram em lugares assim, locais assim, eles suportam, porque o ser humano, ele vai se adaptando. Nós somos feitos para nos adaptarmos. Então, o resiliente, ele se adapta, tem a capacidade de se adaptar às mudanças. E isso é muito importante, aceitar as mudanças. Não tem como a gente não aceitar. A idade, por exemplo. Vai chegando, então a gente vai se adaptando. O resiliente também tem que procurar ser o quê? Flexível, nós falamos aqui. Um material que não é flexível, ele é rígido, ele é duro, vai se quebrar facilmente. Então a pessoa que ela é muito dura, muito rígida, ela não aceita, né, as mudanças que a vida lhe impõe, né, que o próprio Deus permite, ela vai sofrer bastante. Então ela vai se quebrar e às vezes não vai ter nem recuperação, humanamente falando. Claro que o Senhor é poderoso, mas tem que ser flexível. Você tem que ser flexível, não é ser rígido na sua vida. Então, você tem que aceitar essas mudanças, ser flexível. Vai daqui, vai dali, vai dando um jeitinho ali. Não um jeitinho brasileiro, né? Eu não gosto muito de jeitinho brasileiro. Mas vai sendo flexível com as mudanças, né? Exercitar o autocontrole e liberar as tensões. Será que o autocontrole é importante na resiliência? Muito. Muito. Quando eu recebo uma notícia, por exemplo, né, que não me agrada, como que eu vou reagir? Então, o resiliente, ele tem que pensar, ele tem que colocar, né, a cabeça dele para pensar. Sempre o resiliente, ele vai pensar. Ele sempre vai ser, na verdade, mais razão do que emoção. Então, nós aprendemos também que nós não devemos tomar decisões, termos atitudes, quando nós estamos com a nossa emoção abalada, por exemplo. As piores decisões nossas, nós tomamos pelo coração. É mesmo. Né? A Bíblia diz que o coração do homem é o quê? Ele é enganoso. Então, eu não estou falando a questão de você, né, ajudar uma pessoa, não. Mas quando nós formos tomar uma decisão, nós temos que tomar a decisão mais pela fé, mas o mais racional possível, pensando nos prós e os contras. Então, exercitar o autocontrole é eu pensar, e agora? Eu tenho uma decisão para tomar, aconteceu algo. O que eu vou fazer? Pensar, não explodir, né, ou sair chorando. O que eu vou fazer agora? O negócio tá instalado. Por exemplo, o problema tá instalado ali, não tem como. Se colocar um reset ali, apagar. O que eu faço com ele agora? Por isso que eu falo a questão do problematizar. Quando eu problematizo, né, eu vou sair, eu deixo o problema no centro, eu saio daquele lugar meu e eu começo a refletir sobre várias possibilidades, né? Então, eu deixo o problema no centro e eu começo a caminhar por várias situações de como eu vou resolver aquele problema. É verdade. Encarar a vida com positividade. O resiliente sempre vai ser positivo. A fé de novo aqui, a fé vai nos fazer sermos positivos sempre. Utilizar as adversidades como fonte de força. Em vez de eu me enfraquecer com a adversidade, eu vou fazer o que com ela? Eu vou me fortalecer nela, né, para vencer, para me tornar melhor. Aprender a ser paciente e otimista. Não é fácil nesse mundo imediatista, né? A ser otimista hoje, paciente... todo mundo quer rápido. É os fast foods, é o celular. Resposta pronta. Exatamente. Antigamente, para mim ter uma resposta acadêmica ou de alguma coisa, eu tinha que ir nas bibliotecas pesquisar nos grandes livros. A Barça, que era um livro grosso de pesquisa, de vários volumes, lá tinha de A a Z. Então, eu tinha que pesquisar. Hoje, não. Eu, deitada na minha cama, eu pesquiso uma resposta e isso não me força a pensar. Nós fomos analisarmos, né?
não me força a pensar. Então, Mas até quando eu vou, às vezes, falar sobre a inteligência artificial hoje, que ela é uma ferramenta que ajuda muito, mas ela também é uma ferramenta que, se a pessoa só vive dependente dela, ela não tá desenvolvendo a autocapacidade dela de pensar. E aí, todo mundo que vem criticar minha linha de raciocínio, geralmente é pessoas que estão totalmente dependentes, que deixa o IA fazer tudo por ela, sendo que, na verdade, ele ainda não substitui a nossa capacidade de pensar por nós mesmos. Então, se a gente não desenvolver esse raciocínio crítico, a gente tá aí ferrado, digamos assim, né? E eu até vejo um exemplo muito bom de pessoas que elas têm um alto nível de ansiedade, elas não são adaptáveis e quando sai do padrão daquilo que ela planejou, aquilo paralisa e aí ela simplesmente se fecha na caverna e ela não consegue mais seguir adiante. E a gente vê como isso é tão ruim. Então, é uma coisa que desenvolver essa habilidade faz com que você seja mais, não só paciente, tenha essa visão mais crítica, mas também faz com que você fale, opa, eu preciso continuar apesar disso. exatamente. É que assim, quebrar ciclos e padrões não é fácil. Principalmente um padrão cultural. Vamos colocar assim. Então, eu venho de uma família que são descendentes de espanhóis. Então, eu sei a questão cultural, mesmo que eu sou descendente. Não sou, eu sou descendente direto, mas nunca fui para Espanha, não hablo espanhol, né? Então, mas eu vejo a força da cultura em mim. Sim. Algumas coisas, né? Você parece que você já nasce com aquilo. E para você quebrar algumas coisas, sim, eu confesso para você que foi Jesus que foi me ajudando a quebrar muita coisa que eu olho e falo, nossa, meu eu pai. era assim. Né? Nossa, Senhor, onde eu tava com a cabeça? Então, não é fácil quebrar padrões, dá trabalho. Os ciclos, eles têm que quebrar, né? Pro novo vir, o velho tem que ir embora. E a última coisa aqui, né? Existem vários, mas para não prolongar, manter a motivação em alta. Então, você sempre tem que manter sua motivação, ainda mais nos dias atuais em que nós vivemos, né? As pessoas falam em tantas coisas aí, tantas crises, sejam elas financeiras, emocionais, né? Hoje, principalmente. A ansiedade tá aí, a depressão tá aí, num grau absurdo. Né? Aumentaram muitos casos, principalmente pós-pandemia. E nós mantemos a nossa motivação em alta pela fé, olhando sempre para Jesus, olhando para a palavra, que nós vamos conseguir manter essa motivação nossa no Senhor, sempre em alta. Porque por mais que às vezes nós pensamos em desistir, o Senhor fala, não, peraí, você é mais do que vencedor. Você não é só vencedor, você é mais. Né? Isso te mantém, né? Você recebe uma palavra, uma oração, isso te mantém sempre com a sua motivação lá em alta. É interessante isso, porque a gente até falou desses problemas, né, como a ansiedade, a gente consegue sim aprender até mesmo na Bíblia com personagens bíblicos. Então, a Bíblia por si só já ajuda a gente a tirar muitas lições para que a gente possa aplicar e melhorar cada vez mais. Exatamente. Tem uma coisa interessante que é você entender a diferença entre um sentimento e uma emoção. Você consegue até falar um pouco da uma diferença entre um sentimento e uma emoção? Bom, eu vou falar aqui de uma maneira bem simples, bem genérica para todo mundo aqui entender. Eu até anotei algumas coisas aqui, mas depois eu vou dar um exemplo para ficar mais simples, né, mais fácil de entender. Por exemplo, as emoções são respostas orgânicas, intensas, de curta duração, enquanto os sentimentos são processos mentais avaliativos duradouros. A emoção pode ser observada pelos outros, enquanto os sentimentos são acessíveis apenas pela própria pessoa para a própria pessoa. Resumindo, vamos explicar aqui isso em miúdos. A emoção, por exemplo, eu estou caminhando na rua. Vou dar um exemplo bem simples para ficar mais fácil de entender. Eu vou atravessar um semáforo, tá? Ele está ali verdinho, eu vou atravessar. De repente, uma moto vira buzinando, eu levo aquele maior susto. A emoção, ela vai me fazer o quê? Ou eu vou paralisar, ou eu vou gritar ali, né, com o motorista, ou eu vou gritar, ou eu vou chorar. Então, isso aí é uma coisa que a pessoa não controla, é involuntário, tá? Ela sofreu, né, uma emoção ali, ela teve uma emoção no momento. Então, a resposta que ela vai ter naquilo lá vai ser o quê? Ela vai paralisar, ela vai gritar, ela vai chorar. A emoção, geralmente, ela é visível. Você consegue observar a emoção nas pessoas.
Já o sentimento, por exemplo, eu levei esse susto, certo? Eu gritei ali na hora, eu fiquei nervosa e eu atravessei a rua. O sentimento é aquilo que eu vou fazer com essa emoção que eu tive ali. Por exemplo, dentro de mim, ninguém vai ver o meu sentimento agora. Eu vou começar a andar na rua agora refletindo. Ninguém tá sabendo o que eu tô pensando. Ninguém está sabendo o que tá se passando dentro de mim. Nossa, aquela moto quase me atropelou. Não, eu vou processar isso. Eu anotei a placa da moto. Eu vou processar. Então você tá andando na rua, ninguém tá sabendo o que você tá pensando. O que aconteceu com você não é visível. O sentimento, ele não é visível, ele é interno. Então ele é observado só por você que está naquele momento, passando aquele momento. Entendeu? Você leva um susto, você grita. Todo mundo vai ver o quê? A sua atitude, como você teve uma ação ali naquele momento. Vai ser observado por todos. Mas aquilo que eu vou fazer com aquilo que eu recebi do meio externo, a emoção, ela é externa. O sentimento, ele é interno. Isso vai caber a mim. Então, eu posso ter uma emoção no momento, por isso que eu tenho que trabalhar bem minha parte emocional. Porque se eu deixar essa emoção que eu tive, uma discussão, tá? Eu falei bem um exemplo bem simplista para ficar fácil. Mas pode ser ali uma discussão de família, um relacionamento, né? Um crime que você viu, N fatores, situações. Vai ser observável. Mas aquilo que eu vou fazer com aquilo que eu recebi do meio externo, no meu interno vai depender o quê? Do meu trabalhar. Eu tenho que trabalhar a minha mente, eu tenho que trabalhar essa emoção para que esse sentimento ele não fique instalado dentro de mim e depois para mim romper com isso. Como que eu vou lidar com isso depois? Se eu deixar isso, né? A gente fala assim, descer pro coração. Bem, né? Uma maneira bem simples, né? Não, o coração é um músculo, né? Que bate ali, que bombeia sangue pro corpo, na verdade, na sua mente. Como que eu vou trabalhar isso que eu passei, a situação que eu passei na minha mente? Então, deu para entender? Enquanto a emoção ela é visível e não tem como você controlar a emoção no momento ali, né? Tem que ter um autocontrole muito grande. É verdade. O sentimento você já pode controlá-lo, você já consegue trabalhar na sua mente para você controlar. Não, passou, não foi nada. E se eu não sei lidar bem com isso, isso pode gerar traumas em mim, certo? Exatamente. Pode gerar traumas que ficam depois para você ser trabalhados, porque assim, um trauma sozinho, né, muitas vezes ele não é a causa de uma depressão, passou uma coisa muito profunda. Então, vão juntando, né, esses sentimentos vão se juntando dentro de mim, juntando, vai virando uma bola de neve, eu não consigo lidar. Entendeu? Nós vamos ter um podcast sobre saúde mental, traumas. É. E a gente vai gravar. É bom. É bom, né? Ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo. Mas deu pra entender mais ou menos? Ó, a emoção é a relação com o mundo exterior. Ela tem que ter a relação com o mundo exterior para ela existir. Entendeu? Para ela existir, a emoção existir, tem que ter relação com o mundo exterior para ela existir. Enquanto o sentimento, ele é independente. Eu posso estar andando na rua, sorrindo, a cabeça tá a 1000. Entendeu? Tá se instalando sentimentos. O que você sente, então o que você sente, ele é fruto daquilo que foi configurado. Ou seja, o sentimento, ele é a tua interpretação da realidade. A emoção, ela vai ser a tua devolutiva para o mundo real. Então, tua energia que você canalizou e você entregou. Então, o que você tem que pensar? É que no sentimento é a tua leitura. Então, que é a interpretação. Sim. Você tem que treinar o seu sentimento. Porque você precisa ter um discernimento, você precisa ter um pensamento sobre isso, você precisa ter mais sabedoria para lidar com esse sentimento. Então precisa treinar, porque o sentimento ele é manipulado. Com isso, você vai entender que como existe o mundo real, que é a realidade, existe o mundo ideal, e às vezes o seu sentimento está muito afastado da realidade. Por estar muito afastado, você vive mais o mundo ideal, que é o teu idealismo, do que viver o mundo real, que é a realidade. A emoção é você fazer. Então, é da forma que você se comporta nesse mundo. É o que você canalizou e você devolveu de energia. Se alguém fala mal de mim, porque lembra que eu falei que crítica e elogio, pra mim, está na mesma prateleira. Se alguém fala mal de mim, eu entendo, a minha leitura é que aquilo foi o melhor que ela pode me dar. Mas tem pessoas, você coloca na mesma prateleira, mas existem pessoas que, por exemplo, elas não lidam bem com a crítica. Tem pessoas que não lidam bem. Na verdade, eu acredito que a maioria não lida bem com crítica. É verdade. Né? Então, essa devolutiva dela da crítica pode se instalar ali uma baixa autoestima,
Né? Enquanto ela, por exemplo, ela pode usar a crítica para crescer. Não, a crítica vai derrubar essa pessoa. Então, é a devolutiva que ela vai dar, né? A esse estímulo externo que ela teve. Então, esse sentimento aí vai instalar. Depende de nós instalar ou não. Ele se instala em nós ou não. Mas assim, não é fácil. Para algumas pessoas não é fácil, né? Quando trabalhamos com pessoas, né, as críticas são inevitáveis, na verdade. Né? É difícil. É verdade. É difícil. Se alguém fala mal de mim, ela me entregou uma energia. O meu sentimento é a leitura dessa energia. O que eu pego é eu canalizo essa energia e eu devolvo. E a emoção é ao fazer, é ao devolver essa energia. O devolver não é que você vai contra aquela pessoa. É que essa energia... Então, se ela jogou uma energia mal pra você canalizou, transformou essa energia em boa e devolveu pro mundo. Então, não é você atacar a pessoa. Mas é o que você vai fazer com o que fizeram com você. É isso que eu ia falar agora. O que você... Não é o que você sofreu. Não é o que você absorveu ali. É o que você vai fazer com aquilo que te causaram ou com aquilo que você absorveu, com essa emoção que você absorveu. O que você vai fazer com ela, entendeu? Não é o que... Geralmente não. Sempre. Não é o que nos acontece. É o que eu faço com aquilo que me acontece. Então, para fechar aqui, no meu caso, por exemplo, eu fiquei de cama, cadeira de rodas. Eu podia ficar embaixo da cama, né, deprimida, coitada. Mas eu falei, não, Senhor, eu não posso. Eu tenho que, pelo menos, que o meu exemplo sirva para edificar vidas. É verdade. Então, não é o que me aconteceu. Sim. É o que eu fiz com aquilo, né, que eu faço. Você transformou essa energia, no caso, canalizou e devolveu em coisas boas. Exatamente, que é isso que a gente tá falando. Que é o transbordo. Aqui. Que aconteceu. E a gente nunca vai encontrar só pessoas boas. No meio do caminho, você vai encontrar gente que vai tentar te derrubar, vai tentar te afetar, que vai fazer as coisas pra você, e aí vai muito de você lidar com isso, né? Com a situação. Exatamente. Porque assim, as pessoas podem falar o que for. É o que eu faço com que elas falaram, disseram, que vai fazer a diferença. E também, quem falou que aquilo que eles estão falando é o certo, é o correto. Que padrão é esse estabelecido? É verdadeiro, esse né? Padrão, aí né? Esse padrão, por exemplo, padrão de beleza. Quem foi que inventou, né? Onde está escrito? No DSM não está. Né? Então não está escrito. Onde está escrito esse padrão que foi inventado? Entendeu? Então eu tenho que separar. Peraí, esse aí foi o padrão. Quem inventou? Peraí, quem está falando? É relevante? Essa pessoa, não, essa pessoa é uma pessoa que, senhor do que fala. Então tem que ser. É isso aí que eu falo. O sentimento, você vai analisar friamente. Você tem que analisar friamente as consequências daquilo, né? Que você vai fazer ou não. Acho que quando a gente tira um pouco essa ótica de ai, meu Deus, aconteceu, e assim, a gente sai um pouco, né, desse eu e olha ali. Vitimismo, né? É quando a gente realmente aprende o que a gente vai internalizar, o que a gente não vai, o que a gente vai transformar aquilo, né? Eu vejo muito disso. Quando a gente para, pensa e analisa, é quando a gente realmente aprende o que vai e o que não vai. Exatamente. Dá pra você fazer uma leitura de, por exemplo, quando vem de alguém, você olha pra ele e você reflete. Qual é o princípio dele? Qual é a motivação dele? E quais são os frutos dele? E daí você vai ter esse pensamento e vai ter um discernimento sobre isso. Exatamente. A Bíblia já disse, você conhece a árvore pelo Fruto. Se a pessoa tá falando pra você, mesmo que você não goste, porque nem sempre nós vamos estar certos. Não é verdade? Às vezes precisamos de uma pessoa que fala, opa, peraí, você não é tudo isso que você tá pensando, não. É verdade. Né? Você não é o último bolachinho, o último bis do pacote. Mas você vê que é uma pessoa que realmente, ela tem frutos. Né? Ela tem uma história de vida, né? Que condiz com aquilo que ela está falando. Princípios nós alinhados. Temos que... Opa, peraí, eu tenho que parar. Peraí, alguma coisa aí... Né? Acende o botão vermelho ali, é um alerta. Eu tenho que... Veio alguma repreensão. Exatamente. Não com repreensão. Poxa, Deus, nossa, é verdade. Eu preciso mudar. Melhorar. E às vezes a pessoa, ela está falando, não é pro seu mal mesmo. É pra você melhorar. É a motivação. Aí que entra o raciocínio lógico, né? E não é fácil. Não é fácil. Esse assunto de resiliência, ele é muito interessante e tem muita coisa pra falar sobre isso, né? Eu aprendi muito, hein, gente? Lembra de enviar mensagem pra gente. É verdade. Coloca nos comentários aí do YouTube. Nos conte, né? O que você tem praticado de resiliência na sua vida. Como que você lida com isso. Qual foi o seu aprendizado nesse podcast, né? E, né, pra encerrar a minha parte aqui, minha participação, quero agradecer pela oportunidade. Pra mim foi de grande valia. Aprendi muito, né, com vocês. Eu que aprendi, né? bastante. Casal aí super inteligente, né? Didático. Eu gostaria de dizer, né, para todos que estão assistindo, que para mim, né, pela minha experiência de vida, resiliência igual fé.
tá? Resiliência Uhum. igual fé. Não tem como você ser resiliente se não tiver fé, Uhum. né? E se você tiver a fé, automaticamente você vai ser resiliente. Aprendi. Muito inteligente. Então fechou. Tchau, obrigado. Até a próxima. Tchau, Tchau. Deus abençoe.